Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar de FUM. Desta vez vamos falar do Grande Prémio da Bélgica, que foi muito interessante. Mas antes de avançar, gostaria de agradecer aos patronos e aos patronos e convidar quem nos segue a apoiar o podcast em patreon.com/VFF1 e também agradecer a todos os que nos estão a ver através da Boa TV. Comigo tenho, felizmente, o David Antunes e, infelizmente, o Alexandre. Boa noite a todos. Bem-vindo de volta, Alexandre. Vamos falar de um Grande Prémio da Bélgica que não foi, para ser sincero, não foi nada de especial. Foi ganho pelo Oscar Piastri num fim de semana de sprint. A sprint essa que foi ganha pelo Max Verstappen. E vamos já avançar para a vossa opinião, destaques positivos e negativos deste fim de semana. Alexandre, podes começar tu pelos destaques positivos do Grande Prémio da Bélgica. Olá a todos, pedimos desculpa de ser hoje o Guilherme a moderar, mas como a corrida na Bélgica foi tão porreira que o Pedro Filipe até decidiu apanhar Covid, era mais divertido, portanto tem que ficar assim. Portanto, as partes positivas, numa corrida que foi tão chatinha que até me fez ter saudades do Mónaco, a Ferrari, nós temos dito muito mal da Ferrari, mas eles voltaram a ter um resultado bem porreiro. E o Verstappen nunca conseguiu chegar ao Leclerc. O Hamilton fez o que o carro permitia e muito bem, foi das poucas ultrapassagens que foram possíveis no meio dos comboios, em comboios DRS que duraram uma corrida inteira. Portanto, positivo, a McLaren mais uma vez, não diria limpou o chão, mas mostrou claramente que estavam muito à frente do resto do pelotão. E eu gostava de dizer aqui mais de 3 positivos. A Sauber continua a demonstrar que a evolução não foi só sorte e, portanto, continua a meter os carrinhos um bocadinho mais à frente. O Russell, só para dar um abraço ao Vasco, só para dizer que o Russell, mais uma vez, faz uma corridinha ali limpinha, sozinho, que eu no final até tive que ver em que lugar é que ele estava, porque eu acho que não apareceu durante a corrida inteira. Pá, e um que já é repetido, que é o Gasly, que anda corrida atrás de corrida a levar a traineira na qualificação. Desta vez não ao Q3, mas a lugares onde não devia estar e consegue fazer uma coisa fantástica, que eu não sei se o Alpine é maior que os outros, né? O gajo deve ter uma coisa tipo Inspector Gadget, abre as coisas para o lado e ninguém consegue passar por ele e anda ali com a traineira enquanto conseguir ocupar a pista toda. E eu acho que já são muitos positivos, até porque o outro positivo eu espero que tu depois, na excelência da tua moderação, tragas esse assunto para cima da mesa. David, qual é que foi assim, o destaque positivo desta corrida? Ou deste fim de semana, na verdade. Exato. O primeiro eu vou dar ao Charles Leclerc. Mais uma vez levou um bocadinho a equipa aos ombros e acho que pôs aquele carro numa posição acima do que se calhar seria previsto. Apesar da equipa ter trazido aquela nova suspensão traseira, parece-me que ainda tem algumas coisas para afinar, portanto eu acho mesmo que ele maximizou de todos, tirou tudo aquilo que podia daquele carro e conseguiu um excelente terceiro lugar na corrida. Já na qualificação também teve muito bem ao qualificar-se à frente do Verstappen. Vou dar também um destaque positivo ao Max Verstappen, não tanto pela corrida, mas pela sprint, em que aproveitou na qualificação para a sprint, aproveitou a oportunidade que teve, dividiu os McLaren e depois na corrida sabia que era tudo ou nada no fim da reta Kemmel na primeira volta para conseguir ganhar a corrida. Vou também dar um destaque positivo para o Bortoleto, mais uma vez nos pontos, confirmar estas melhorias da Sauber, e também para o Oliver Behrman, que teve uma boa corrida na sprint e uma boa corrida também no domingo, apesar de não ter conseguido pontuar, mas deveu ser um problema mecânico. Mesmo assim, acho que teve muito bem este fim de semana.
E assim ficámos a saber que o David bebeu ao jantar para estar a dizer bem do Oliver. Era exatamente isso Eu que estou a eu tentar isto aqui. mitigar. Eu estou a tentar mitigar, é assim, é mesmo já a antecipação. Acho que já tirei um tema ao Guilherme para hoje. Falar no Tiraste um bocadinho, porque eu ia realmente falar do Oli Berman, porque ele no Grande Prémio, eu senti que ele foi provavelmente o piloto mais azarado. Sim, como o Alexandre disse, o Pierre Gasly teve uma belíssima corrida e tal, fez um autêntico milagre com aquele Alpine. Ele acabou em 10º lugar e ele tinha uma folha de papel como asa traseira, de forma a que ninguém conseguia ultrapassá-lo na reta. Mas o Oliver Berman, antes de ter o problema mecânico que o David mencionou, o Oliver estava à frente deste comboio que se formou atrás do Alpine, do piloto francês. Em relação, eu queria começar mais em termos do fim de semana, começar mais pela qualificação, porque o Oscar Piastri fez a pole position na corrida sprint, para a corrida sprint, e fez a volta mais rápida do circuito de Spa, bateu a pole position do Lewis Hamilton de 2020, o W11, penso que é o W11, o carro de 2020, e no arranque para a corrida sprint, o Max Verstappen ultrapassou, e a partir desse momento não houve hipótese absolutamente nenhuma para nenhum dos pilotos da McLaren o ultrapassarem. Ou seja, o Max Verstappen ganhou uma corrida, apesar de ser a sprint, ganhou na estreia do Laurent Mekies. Alexandre, tu ficaste surpreendido com esta vitória do Max, mesmo na corrida sprint, e achas que foi o melhor arranque possível para o Laurent Mekies? Eu acho que nunca ninguém fica surpreendido com uma vitória do Max. Mas eu acho que foi mais do que a vitória em si, acho que é um bom sinal que a equipa está com vontade de responder. Aliás, eles durante o resto do Grande Prémio tentaram fazer o melhor para... Não foi de certeza por culpa da equipa, que não fez nenhum erro, também não houve espaço para tentar fazer estratégias. Agora, estávamos a tanta imprensa inglesa que uns a fazer do Horner o pior diabo que existia e outros a dizer que aquilo ia ao fundo por causa que o Horner se ia embora, e afinal o que aconteceu logo no Grande Prémio foi uma vitória numa sprint e pelo menos não se citou desalinhamentos nem confusões, e todos nós sabemos que não foi de certeza por coordenação na comunicação da Red Bull, porque isso é uma coisa que já não existe há 2 décadas, não ia começar agora. Portanto, muito obrigado a quem é fã da Red Bull e à equipa de certeza pelo trabalho que o Horner fez durante as 2 décadas, não é? Mas não se notou nenhum problema dele sair e ninguém pareceu desagradado, nem houve pelo menos para fora essa imagem. David, e faço a mesma pergunta a ti, o que é que achaste desta vitória do Max? Max que tem mais de 58% das vitórias nas corridas sprint na Fórmula 1. Ficaste surpreendido com esta vitória do Max, tendo em consideração o domínio que era esperado da McLaren no circuito belga? Honestamente, a partir do momento em que ele conseguiu ficar em segundo na partida para a sprint, na qualificação para a sprint, e dividir os McLaren, o poder do cone de aspiração, ainda por cima, na primeira volta, eu fiquei mesmo com a sensação que ele ia ganhar essa corrida. O Max normalmente não perdoa quando tem algum tipo de oportunidade. Acho que mesmo depois da qualificação para a sprint ele já estava a falar nisso, e acabou por se confirmar. Acho que a equipa, se calhar, a maior diferença que se notou na equipa ao longo deste fim de semana foram as declarações do Mekies em relação ao Tsunoda. Veio explicar que ele não está com o carro, com todos os upgrades, com o carro do Max. Veio também desculpar um pouco a performance dele em corrida por causa da estratégia, e ele acabou por ser um daqueles pilotos que parou à 13ª volta, portanto
para contextualizar, o Hamilton parou na 11ª, à 12ª ainda foram a tempo, na 13ª já era um bocado tarde demais. E o Tsunoda, o Hülkenberg e o Ocon pararam todos à 13ª, e depois vimos os resultados que aconteceram, se bem que o Hülkenberg são circunstâncias diferentes. Por isso acho que esta equipa, houve rumores durante este fim de semana na imprensa britânica, cá haverão bastantes saídas da Red Bull por causa daqueles que são leais ao Christian Horner. Não sei se será verdade ou não, mas se o Pierre Wacher for um deles, acho que a equipa vai ficar claramente melhor. Agora eu queria só falar em relação ao facto de ser fim de semana sprint, à corrida sprint. Eu não sei quanto a vocês, mas achei a corrida de sprint teve um momento alto, obviamente, que é uma luta pela liderança, mas mesmo a própria ultrapassagem foi... Obviamente eu não quero rebaixar o talento necessário para guiar os carros Fórmula 1, mas foi bastante simples. E a corrida em si achei que foi bastante secante, como tem sido todas as corridas sprint desde a introdução desta modalidade no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, porque os pilotos pareciam que não queriam arriscar, os pneus depois também não queriam uma diferença por aí além entre quem poupa pneus e quem ataca. O que é que vocês acham? Eu tenho a sensação que já sei qual é que é a resposta, mas o que é que vocês acham das corridas de sprint continuarem no Campeonato do Mundo como está? Alexandre? Foi giro, era bom experimentar, eu sempre a dizer para experimentar coisas novas, porque senão não dá. Acho que não cumpriu o propósito, e só geeks como nós a continuamos a ver, porque aquele pessoal que é semi-adepto e está numa de estar, não vai achar, não vê a grande melhoria, a não ser que aquilo já não demora, aquela pelo menos não demora 2 horas. Acho que valia a pena tentar. Agora, acho que já passou, não está a trazer uma melhoria de espetáculo, e não traz acima de tudo para ter uma corrida mais pequena e ir buscar novos fãs que não gostam do... Eu não sei por quanto a vocês, mas pelo menos eu, quando as pessoas que não gostam tanto de Fórmula 1, que se queixam sempre é da duração da corrida normal, digamos assim. O problema é que a sprint é mais pequena, mas para nós pelo menos achamos, e na minha opinião devia ser mais emocionante e devia permitir efetivamente o que era um sprint, que era toda a gente a full attack durante aquelas voltas, e o que acabamos é por não ver isso. Podíamos estar aqui a dizer que era porque devia ter mais pontos, porque blá blá blá. Eu continuo a achar que o divertido era eles terem a hipótese de ligar expressores e meter um safety car. Era muito mais divertido do que estas coisas. O Alexandre quer uma versão tipo Mario Kart para as versões para as corridas de sprint. David, o que é que tu achaste desta corrida em geral? Eu continuo a não gostar da sprint, continua a ser difícil assistir à sprint. Acabámos por ter 2 procissões, uma no domingo e outra no sábado de manhã. O propósito, quando apareceu a sprint, uma das coisas que falavam era no facto das equipas só terem um treino livre e que isso ia aproximar as equipas pequenas das equipas maiores, mas aquilo que se vê cada vez mais é a hierarquia de domingo é a mesma numa corrida sprint, portanto acho que tem cada vez menos lógica que continuem a existir. Muito sinceramente, é mais difícil para mim assistir a uma sprint do que à terceira sessão de treinos livres no sábado à tarde. Pois, a verdade é que nós as últimas 2 sprints tivemos batalhas pela liderança, mas foi a primeira volta na corrida deste fim de semana foi Verstappen ultrapassar o Piastri, e a partir daí a corrida quase congela. Na última, penso que foi em Miami, também Antonelli foi ultrapassado por Piastri, a corrida acabou aí. Nas outras, para ser sincero, nem me lembro bem. Não é algo que interesse muito, eu vejo, porque, tal como o Alexandre disse, nós somos um bocado geeks e quase que é uma obrigação estarmos a ver carros a dar volta num circuito.
felizmente o circuito é Spa e é sempre interessante ver carros a correrem nesse circuito, mas de facto não interessa muito, porque muito da Fórmula 1, muito bom da Fórmula 1 é quando existem estratégias diferentes e pneus com idades diferentes, que permite que exista uma diferença de ritmos entre pilotos e entre carros, que na sprint, como está, não existe. Mas largando a sprint e passando para o grande prémio em si, Lando Norris fez a pole position, Oscar Piastri ficou em segundo lugar, ou seja, a McLaren igualou a Ferrari em segundo lugar no número de não é dobradinha, é a primeira linha com a Ferrari, acho que são 68 primeiras linhas bloqueadas pelas equipas. E basicamente no arranque não houve arranque, houve chuva e houve a volta de formação atrás do safety car e a corrida ficou suspensa, o arranque da corrida ficou suspensa durante 1h30. Alexandre, tu que já vês Fórmula 1 há muito mais tempo que eu, porque és bastante antigo, o que é que tu achaste deste não arranque quando a pista estava molhada e principalmente a duração, tendo em consideração que os carros, quando voltaram para a pista, já havia sol, não havia chuva absolutamente nenhuma? Bem, a parte do antigo é a parte boa que traz sabedoria, que é uma coisa que quem não tem esse antigo, não tem a mesma sabedoria, como tu és um bom exemplo. Eu já sabem que eu acho que as corridas à chuva são as mais divertidas e é só andar as épocas para trás e vamos ver que foram todas melhores. Até porque começaram 20 carros e acabaram 20 carros, quer dizer, uma coisa fantástica. Mas qualquer dia não sei se é resistência, se é a Fórmula 1. Portanto, eu não entendo como é que isto é o pináculo da engenharia e os carros chegam todos qualquer dia isto é melhor que os aviões na Fórmula 1, mas pronto. Eu estava com medo é que começássemos a ter uma como aquela em que tivemos 2 horas em Xixorices, também em Spa, e começassem a filmar a pista de karts lá ao lado e já a dizer coisas e que acabássemos com o pódio do Russell. É que até já os pilotos estavam a dizer que vamos andar isto. Quem curte bem isto é a Aston Martin, que tira melhor partido da guita que pagou para patrocinar a Fórmula 1 e que tem ali umas várias hipóteses para filmar de vários lados o Aston Martin, que é bem bonito, portanto também não há grande problema. Qual é o problema disto para mim? É que, tal como eu disse, nós vamos sempre ficar à espera como ficámos quase 2 horas de outra vez a ouvir encher chouriços. Agora, o pessoal que está a começar a ver Fórmula 1, ou que é interessado, mas não é um geek disto, eu acho que é um turn-off imenso estar a ver ali aquilo e, acima de tudo, não se perceber muito bem qual é que é o critério, mas também é só mais uma que não se percebe o critério dentre tantas. Antes de ouvir uma opinião bastante mais interessante que a minha do David, é só para dizer que nós falámos das coisas positivas e não falámos do Piastri, que mais uma vez mostrou um killer instinct que o outro grande campeonato ao título não tem. Só para dizer que eu estava à espera que tu, Guilherme, dissesse isso, mas falta-te a sabedoria. Eu tenho aqui um seguimento, tenho aqui tudo, tenho escrito. Tu agora, tu vens atropelar. Pronto, podemos falar do Piastri, mas primeiro quero saber isso era o que tu fazias na escola e dizias aos professores: não, ia já escrever isso e tal, mas não funciona. Depois tinhas ter dito antes. Estás a ver? É para isto, eu prefiro o João Salviano. Se é para isto, eu prefiro o João Salviano. David, antes de ir para o David, estou aqui um bocado a ignorar, mas temos pessoas que estão a interagir connosco. Por isso eu gostava só de cumprimentar o Carlos Lopes, que dizer boa noite a todos, o Paulo Moas também, o João Craveiro também de Mafra, o Carlos Sá, o Gilberto Barros, o Miguel Maia, o Paulo Moas, isto aqui é em relação ao facto de um destaque positivo do David ter sido para o Oliver Berman, ele diz, para tudo, vejam se o David está doente, o Alexandre é que disse que o David, na verdade, já bebeu esta noite. O Sérgio deseja-nos boa noite e diz, calma David, lá vais que ri, por último ri melhor. Pronto, depois de ter lido os comentários todos, David, o que é que tu achaste deste atraso todo causado pela chuva?
que na verdade, durante algum tempo nem houve chuva, principalmente o piso molhado e a pouca visibilidade que os pilotos se queixaram. Sim, a determinada altura estava o sol a bater nas boxes e tudo a apanhar banhos de sol, e nós à espera, e ele com uma seca descomunal. Eu acho que há duas coisas. Primeiro, houve vários pilotos que arriscaram para uma afinação de piso molhado. E eu acho que isso poderia ter dado uma corrida bastante mais interessante, com bastantes mais trocas de posição. Eu não sei se o problema é dos pneus, se é dos túneis Venturi, se é dos difusores, se é por a pista, naquelas condições, ser demasiado perigosa, mas eu acho que está na altura deles começarem a repensar se vale a pena continuarmos a lá ir para de 4 em 4 anos ou de 3 em 3 anos termos uma situação destas. Eu percebo a situação acho que aquilo que pesou mais, honestamente, é a questão da saída do Rouge e a falta de visibilidade. E eu depois, por acaso, estive aí a ver, e eu acho que a opinião que pesou mesmo mais foi a do Norris, que estava em primeiro e dizia que não tinha visibilidade nenhuma. O que é um bocado esquisito, mas era aquilo que ele dizia, e eu acho que isso também pode estar relacionado com o tipo de afinação que ele tinha no carro. Eu acho que está na altura deles começarem a resolver isto, porque muito sinceramente, é assim, há coisas melhores para uma pessoa fazer num domingo à tarde do que, é como o Alexandre disse, nós somos geeks, ficamos aqui do princípio ao fim a ver aquilo tudo, a levar aquela seca. Mas eu acho que já era a altura de resolverem esta situação, e não me parece que seja com as palas atrás das rodas traseiras ou das rodas dianteiras, ou o que é. Aliás, o gênio disso é mesmo o facto de testaram uma vez, não resultou bem, então vamos tapar ainda mais, que é para ver se há menos spray. Isso já funciona, apesar de terem dito na altura que a culpa era do difusor. Pronto, é isto que temos. Ficava lindo, aquelas palas antigas, aquelas pretas tinham o símbolo da marca. Ficava lindo ali atrás. E depois aquele coisinho que, com o símbolo do raio, que era para a eletricidade estática roçar no chão. Mas é preciso que eles já fazem tantas faíscas. Não é preciso. É assim, eu tinha um pastor alemão que adorava as palas do carro do meu pai. Portanto, se alguém na equipa, eu acho que talvez o Ferrari do Hamilton vá mais leve para a corrida que o cão dele a tratar das palas do carro dele. Por isso, vamos ver. Teoricamente, para o ano, tendo em consideração que vamos passar a um fundo plano em vez de ter os túneis Venturi, pode ser que melhor, mas já na geração de 2017 a 2021 já havia este problema. Mas acham que este atraso foi também muito causado pelo histórico de Spa? Tendo em consideração os acidentes que temos tido em Spa, alguns deles acidentes mortais, infelizmente, acham que isso também faz com que a direção de corrida tenha um bocadinho mais de cuidado em relação a este tipo de provas, este tipo de condições? Eu acho que sim, especificamente por causa do acidente do Antoine Hubert, em que ele bate nos pneus e volta para a pista e um carro bate no carro dele, com o resultado que todos nós sabemos. Eu acho que está relacionado com isso, mas se é esse o receio, porque é que eles não mudam? Porque é que eles não fazem alterações? Acho que já tiveram tempo para isso. E depois também há outra questão que é, fala sempre na questão dos full wets da Pirelli e que causam muito spray. Bem, mas eles têm que tirar a água, o objetivo deles é tirar a água da pista. Vocês ainda acreditam nisso? Não, mas eu dizer uma coisa, mas é que toda a gente se queixa daqueles pneus, mas a Pirelli já teve pelo menos 3 anos para resolver este problema e continua a não ter solução para isto. Não sei o que é que vão fazer mais, mas eu esperava que já tivessem resolvido a situação. Isto é tudo uma cabala contra a Pirelli, que já toda a gente percebeu que os melhores pneus da Pirelli são os intermédios, pá, e eles não deixam o pessoal andar muito tempo com os intermédios, descobrem que aquilo são espetaculares. A gente chegou a ser mais rápido quando sai o
A parte dos os rasgos, Red. quando sai, Sim, chega a ser Red. mais rápido que os médios. Pois é. Portanto, Ficou ali no intermédio de slick com o intermédio, que aí é perfeito. o único Os pneu interslicks. de jeito da Pirelli não deixou usar. Você acreditou que a Pirelli, é sério, você acreditou que a Pirelli leva pneus de full wet? Para quê? Nunca vão ser usados. Pois não, isso também é verdade. Realmente é um Foram desperdício. usados, pois não. Nem em cima. Não, acho que não foram O usados. único que usa é o safety car, é o único que usa aquilo. Nenhum usa. E por são obrigados. Se a Pirelli, a gente já nem sabe quais é que são os médios e as coisas, vocês acham que eles dão só trabalho de levar isso? Por amor de Deus. O Carlos Lopes diz que o problema é que ninguém das equipas quer testar pneus. Mas a questão é que, é como o David disse, a Pirelli já tem imensos anos de testes que as equipas já fizeram em circuitos em que foram molhados, ou em Paul Ricard, que já têm lá o sistema de rega deles. Os pneus de chuva são testados. E, aliás, todos os pneus são testados, têm testes com equipas. E só os pneus de chuva é que não funcionam. Obviamente, nós podemos argumentar que os pneus, em geral, da Pirelli não são tão bons quanto os Bridgestone ou os Michelin. Mas existem testes. Só que continua a haver um problema da qualidade. Eu acho que nós não falámos propriamente dos destaques negativos, mas eu tenho o meu maior destaque negativo não é propriamente o não arranque de corrida ou o atraso do arranque de corrida. É o facto de, quando começou o arranque, nós tivemos 4 voltas em que a pista já dava para perceber que já estava a secar bastante rápido. Tivemos 4 voltas atrás do safety car, em que nós conseguimos ver a água a evaporar do circuito. Eu acho que eu percebo que haja um certo cuidado em Spa quando não há tanta visibilidade, especialmente quando a falta de visibilidade era realmente naquela zona do Rouge. Mas 4 voltas atrás do safety car, em que já dava para perceber que havia linhas secas em pista, aí já não faz sentido absolutamente nenhum. Vocês têm mais algum destaque negativo assim da corrida? Claro. Prémio? Então pronto, pode já disparar. Tu disseste que o alinhamento todo pronto, eu pensei que... Está bem, mas tu já criaste o caos, por isso vamos lá. Pronto. Os meus negativos, um que já é habitual, continua vou utilizar uma figura de estilo chamada ironia, continuo perfeitamente a perceber porque é que o Colapinto substituiu o Dugan. É uma máquina. E por cima ter o azar de ter o Gasly como companheiro de equipa, aquilo é uma máquina. Tendo em conta todos os outros que lá andam também novos, a ver se aquilo é uma máquina. Vá lá, não partiu o carro, já não foi. É o objetivo dele. O objetivo dele não é ter pontos, é não partir o carro. A Aston também teve um fim de semana, já era expectável de ser mauzinho, e o outro com um bocadinho de azar à mistura, mas o que é verdade é que o Sainz de vez em quando fica um bocadinho mal versus o companheiro de equipa. Azares ou não à parte, a verdade é que para quem disse que este ano ele ia ter a primeiro teste a sério, eu diria que a sorte dele é que é o Albon, porque se fosse outro tipo de piloto aproveitava para mentalmente o tentar esmagar um bocadinho. Mas pronto, acho que o Sainz houve ali, já são 3 ou 4 grandes prémios, que acho que não se pode queixar só das ares, mas também parece que algumas coisas não correm bem. O que é estranho, porque o fim de semana dele até começou bastante bem, ele acabou em 6º na sprint. O problema é a qualificação. Eu acho que o problema dele é na qualificação. Sim. Ele está constantemente a partir muito lá de trás. O que é que aconteceu? Ele ia a partir de 15º ou 16º, e eles decidiram, olha, dão chuva para amanhã, bora carregar asa nisso. Aparentemente foi ele, com o apoio da equipa, que tomou essa decisão, e depois, pronto, quer dizer, teve 11 voltas, se não contarmos as 4 voltas atrás do safety car, com o piso molhado, e a partir daí começou a secar e ele nunca mais teve ritmo, não é? Mas eu acho que o problema dele é a qualificação, está constantemente a ficar ali na Q1 ou lugares
muito 14º, 15º, 13º na Q2. Acho que ele tem que melhorar a qualificação, e é nisso que o Albon é exímio. E depois o Albon, tanto na sprint como na corrida, quer dizer, o Hamilton, se não tiver nada para fazer e quiser fazer mais PowerPoints para a equipa, pode desenhar a traseira daquele Williams, porque tanto na sprint como na corrida ele ficou preso atrás do Albon durante centenas de voltas. Ele deve conhecer cada traço da traseira daquele carro. Mas acho que o Sainz está a desiludir um bocado esta época, não só pela inconsistência, como também o carro parece poder dar mais e ele não consegue extrair o mesmo que o Albon consegue. E já passamos o meio da época. Acho que a desculpa da adaptação já começa a ser um bocado velha para praticamente todos os pilotos que lá estão. O Sainz está a ter um bocado um cenário semelhante ao do Hamilton. Curiosamente, também não teve propriamente o melhor fim de semana. Recuperou no Grande Prémio, isso é verdade. Não teve propriamente o melhor fim de semana em geral, comparativamente ao colega de equipa. O Bruno Paiva está aqui a desejar-nos boa noite. Está a dizer que Seca de Corrida ele concorda um bocado connosco em relação à corrida, nem a pouca chuva ajudou à festa. O Paulo Monteiro, boa noite a todos de Leiria, e diz que são 2 voltas standard, a terceira foi devido ao spray no Radion e na Camel Straight, a quarta volta atrás do safety car foi para definir se era standing start ou rolling start. Ok, as 2 voltas standard muito bem, mas a terceira e a quarta para mim foram totalmente desnecessárias. E aliás, eu acho que grande parte dos pilotos iriam concordar que essas 2 voltas provavelmente foram voltas perdidas. E o Sérgio diz que o problema dele, do Sainz, é estar num Williams. Realmente ele não está a ter o melhor início de carreira na Williams, tendo em consideração as expectativas que grande parte dos pilotos tinham, grande parte dos fãs tinham em relação ao Sainz. Muito bem, quando a corrida começou de facto, foi realmente um arranque lançado, vamos dizer, como se fosse um arranque de safety car. O Lando Norris não teve um arranque por aí além, arrancou bastante cedo em Blanchimont, que permitiu uma boa reação do Oscar Piastri. Depois, na saída de La Source, na primeira curva, teve dificuldade, vamos dizer, saiu um bocado de lado, enquanto que o Oscar Piastri saiu bastante bem, o que permitiu a que antes ou durante aquela curvinha na reta Camel o passasse. Alexandre, estavas a querer falar do Oscar Piastri. O Oscar Piastri teve realmente um grande arranque, conseguiu fazer o que Max Verstappen fez a ele no dia anterior, fez ao Lando Norris. Acho que isto foi um grande arranque do Oscar Piastri, ou foi mais um péssimo arranque do Lando Norris? Embora neste caso em concreto parece que o Norris, para se defender, aparentemente terá feito lá, gasta a bateria toda e não poupou. A verdade é que o Piastri já recorrentemente faz a mesma coisa, que é perceber-se as condições, ser incisivo no momento que tem que ser, para depois fazer aquilo que já nos tem habituado, que é ir ali à frente a gerir, não falhar nada, não fazer grandes saídas, não perder tempo desnecessariamente. E mais do que aconteceu na primeira volta que motivou, o que eu continuo a achar é que este senhor tem muita categoria para ser mais do que uma vez campeão do mundo, se tiver caro para isso, porque ele percebe qual é que é a oportunidade e vai atrás dela. E sem Killer Instinct há poucos campeões do mundo. Aliás, devia fazer um especial com o Pedro Filipe dos campeões do mundo, que se calhar não deviam ter sido. Porque rapidez tem quase todos os que lá passam, ou pelo menos mais de metade do pelotão. Agora,
para mim o que fez a diferença nesta corrida foi que o Piastri percebeu que aquilo tinha que acontecer logo, porque senão ia andar ali atrás, e se calhar até ia acontecer o que já aconteceu noutras corridas da época, é que iam-se degladiar, ou acabar por ter um acidente, ou acabar por ser apanhados por alguém de trás, porque iam andar a fazer parvoíces durante a corrida toda. De qualquer maneira, de aplaudir, que pelo menos a McLaren tentou fazer qualquer coisa diferente, para parecer que havia uma espécie de luta entre os dois McLaren. Pá, se alguém não vê que o Piastri vai ser campeão do mundo mais vezes, se os carros que tiver lhe permitirem, há mais senhores que tinham esta lógica, mas vão ver os tempos por volta, vão ver a maneira como ele reage, como ele em várias corridas começa a perder tempo só no final da corrida, quando já está tudo controlado. Portanto, o que eu espero é que ele já teve um momento de irritação este ano, que a gente até percebeu que ele era humano. Eu comentei aqui que finalmente sabemos que ele era humano. Espero que quando for campeão do mundo também se note que é humano e festeje de alguma forma. Não se esqueça de festejar já agora. É um homem a arriscar a vida. Todas as corridas convém festejar. Por acaso, eu não sei se concordam comigo. Eu acho, não querendo aqui roubar o protagonismo ao Guilherme, eu continuo a achar que daqui a bocado a McLaren já não festeja nos pódios. Parece que estão ali, aquilo parece que já é, faz-me lembrar o Hamilton quando passava lá a vida. Parece que já não é uma coisa importante ganhar uma corrida, o que é estranho, porque nenhum deles tem assim tantas vitórias nem pódios para não ficarem mais felizes. Sim, eu vi a corrida na F1 TV, infelizmente com os comentários da Sky, que não consegui gostar genuinamente. Mas para mudar, sabes? Sim, mas depois para ver em alemão também é um bocado deprimente. Se calhar vai ser a próxima tentativa, o Grande Prémio da Hungria em francês. Mas eles mencionaram o facto da McLaren estar em número de, penso que pódios consecutivos ou dobradinhas consecutivas, está próximo de igualar o recorde, não, a estatística de 1988. E realmente é um bocado estranho mencionarem 1988 com Senna e Prost e agora compararem com 2025 com dois pilotos que ambos têm 8 vitórias, não são pilotos já com aquele peso que Senna e Prost já tinham nessa altura. E eu concordo com o Alexandre, eu já em Silverstone tinha achado isso. Parece que já é demasiado normal, já não falta aqueles festejos. Mas David, antes de avançarmos assim mais no Grande Prémio em si, o que é que achaste do arranque e da batalha da McLaren pela liderança? Eu achei espetacular o Piastri. Mais uma vez ele aprende, e isso é aquilo que me impressiona mais nele, é que se nós formos ver aquilo que ele tem feito esta época e os circuitos onde teve muito abaixo do Norris na época passada, e agora ele melhorou em todos eles, e não é só uma questão do carro, porque o carro já era super competitivo na época passada. Depois houve aquela situação da estratégia, que foi um bocado, olha, na Áustria teve o Piastri nessa posição, aqui teve o Norris nessa posição. Tentarem inventar uma estratégia para, como o Alexandre diz, tentarem passar a imagem que há uma competição interna, que não há, na realidade. O objetivo deles é acabar 1-2 sempre que possível. Eles nunca vão pôr em causa nem permitir ao piloto que segue na segunda posição uma estratégia que lhe possa dar a liderança da corrida, porque senão vai alterar completamente a dinâmica da equipa. E houve aquele erro nas boxes de perder 1 segundo, ponto 3, e apesar de poder parecer que não é muito, a realidade é que quando são dois pilotos têm andamentos idênticos num carro igual, uma diferença de 1.3, 2, 3, 4 segundos
é o suficiente para conseguir ganhar a corrida tranquilamente. Foi isso que o Piastri fez. Começou a construir rapidamente uma margem de segurança para o Norris e depois pronto, foi aquela encenação da McLaren com os pneus duros. Alexandre, tu achas que nós tivemos, como vocês disseram, duas estratégias entre o Piastri com os médios, Norris com os duros? Acho que grande parte do pelotão tinha... Viu-se uma diferença brutal. Incrível. Tinham todos dito que os duros não iam servir para nada, serviram para alguma coisa, serviram para pelo menos ter alguma diferença em termos de estratégia, mas a verdade é que o Norris dos 20 carros foi o único a ter a estratégia dos duros inicialmente. Depois, obviamente, houve mais paragens que trocaram para duros. Tu acreditaste quando... Acabaram todos bem. Nós foi o único que conseguiu fazer os duros funcionar. Exato. Mas quando houve esta diferença de estratégias, quando propuseram ao Norris mudar para os duros, houve algum momento em que tu acreditaste que que o Norris pudesse ir buscar o Piastri, mesmo com a diferença após o erro na paragem? Ou sempre confiaste que o Piastri tinha algo no bolso poupado para as últimas voltas? Ao início pensei que ia haver uma diferença, não é? Até porque houve vários pilotos que partiram de médios e não conseguiram fazer o stint até ao fim, uns por opção, outros porque efetivamente estavam a ter problemas. Agora, passado algumas voltas, percebeu-se que tal não estava a acontecer. E até nisso o Piastri parece que está lá há muitos anos, que é quando começa a dizer já estou a ter alguma degradação. De fato, deve ser na pontinha do pneu, naquele que bate contra o passeio, que ele estava a ter a degradação. Porque sempre foi necessário controlar. Isso aconteceu. Eu se queres te diga, a mim chateia-me mais eu não ver o Norris mais chateado. Aborrece-me. Não ver o Norris mais chateado é uma coisa que me deixa... Eu há uns 4 ou 5 anos achava que o Norris, e continuo a achar que é dos pilotos mais rápidos do pelotão, que merecia muito ser campeão do mundo. E agora é que está a ter a oportunidade de ver. Faz aquele sorriso, meio de coisa que vê se não está chateado. Eu se estivesse no lugar dele estava super chateado. Acho que até era mais divertido para todos nós se começasse a haver ali umas irritações. Sei que era divertido, uns bonés a voar, tipo os outros senhores da Mercedes, não haver cumprimentos. Isso é que era porreiro. O americano ainda não percebeu que isso é que dá dinheiro. Ele anda ali a tentar, só que eles são mais... ainda não percebeu que isso é que dá dinheiro. Mas eu, se fosse eu, metia lá alguém a mandar um boné na Cool Room, sem ninguém ver, a parecer que tinha sido outra a tirar. Acho que isto é muito mais divertido. O Leclerc, deixa-me só dizer uma coisa do Leclerc. O Leclerc, esta parte de ser engenheiro a sério, não é como o Guilherme, e gostar de números. Eu não sei se sabem, mas o Leclerc já tem 30% das corridas que fez foi ao pódio, tem 48 pódios. Nós às vezes batemos muito no Leclerc, é verdade que hoje em dia há muitas corridas, mas que estejam a competir à frente dele, está com mais pódios, está o Hamilton, está o Bottas e está o Alonso, se bem que o Alonso entra aqui numa categoria, está o Max. O Alonso entra aqui numa categoria à parte, porque o homem com 60 anos ainda lá vai andar, portanto é um bocado difícil bater os números dele. É só para percebermos que quando ele fez o 48º pódio nesta corrida, nós às vezes, eu próprio gosto muito com o Leclerc de ser um bonzinho demais e não sei o quê. O rapaz já leva 25 pole positions e 48 pódios. Há muitas pessoas que são consideradas lendas da Fórmula 1 e não têm estes números, embora, volto a dizer, não é comparável às épocas em que havia 16 corridas com as de 24. Mas ele se calhar pode nunca ganhar um campeonato do mundo, mas estatisticamente vai ficar muito bem quando acabar a carreira. O Sérgio menciona um que talvez entre nessa lista, que é o Damon Hill. Esse era um dos nomes que me estava a vir à cabeça, porque o Sérgio é uma pessoa com algum conhecimento de Fórmula 1, para não dizer muito, e portanto um dos nomes que me veio dos campeões do mundo que lhe faltavam qualquer coisa e portanto tiveram um bocado de... A sorte faz parte da vida para tudo. Sim, claro. Agora, não era de certeza, para já não falar de outro senhor também inglês, também ganhou um campeonato do mundo, em que se calhar devia ter sido o brasileiro que era colega da equipa, devia ter ganho, mas pronto.
A verdade é que estavam lá e fizeram e ganharam. David, o que é que... Se também concordas que quando chega ali um ponto em que... Um momento na corrida em que tu realmente pensas isto aqui o Norris já devia estar mais próximo do Piastri, ou sempre confiaste que o Piastri ia controlar a corrida? Eu muito sinceramente achei que ele ia controlar a corrida, é um bocado aquilo que eu disse há bocado, são dois pilotos com andamentos semelhantes, com carros iguais, estratégia praticamente igual, era praticamente impossível, aquilo pareceu um bocado um Hail Mary, como tentaram fazer na Áustria com o Piastri a ficar mais tempo em pista do que o Norris. Achei sempre que a partir do momento em que o Norris fez a ultrapassagem, que o Piastri ultrapassou o Norris, achei sempre que o Norris ia dominar a corrida, muito honestamente. Mas mesmo, tu mencionaste o facto de ele ter perdido 1,3 segundos na paragem, ele depois cometeu aquele erro em Pouin, bloqueou 2 vezes os pneus. Ok, vamos entrar no cenário de SES, mas sem esses erros, teoricamente, o Norris estaria em cima do Piastri. Acho mesmo assim, mesmo que ele não tivesse feito estes erros, o Piastri tinha controlado o ritmo para manter a posição. Eu acredito que sim, honestamente eu acredito que sim. Acho que em determinados momentos era um pouco uma aproximação consentida. Se nós compararmos, por exemplo, o Leclerc com o Max, o Leclerc aguentou aquelas voltas enquanto a pista estava molhada. Quando trocou para os secos, o Max andou ali sempre por volta dos 2 segundos. Depois só se aproximou quando o Leclerc cometeu aqueles erros. E mesmo assim nunca conseguiu ter uma oportunidade de sequer pôr as rodas dianteiras ao lado das traseiras do Leclerc. É a Fórmula 1 que temos, é extremamente difícil de ultrapassar. Acho que houve aqui um fator que pode ter contribuído também para não acentuar tanto essa diferença entre os médios e os duros, que foi a temperatura ter baixado. E eu, muito sinceramente, quando vi o Norris a pôr os duros, eu pensei, eles não aprenderam nada com Silverstone do ano passado. Acho que normalmente a regra básica daquilo que eu percebo é pôr os pneus que conseguem funcionar mais rapidamente com a temperatura de pista mais baixa. E eles, ao escolherem os duros, é sempre mais complicado. E depois também não consigo perceber também essa lógica, que é, ainda estávamos a ouvir rádios de equipas a dizer que se calhar vai chover, se calhar não sei o quê, e aquilo só podia resultar se a temperatura de pista subisse imenso e que provocasse um desgaste imenso nos médios. O que não aconteceu. Aconteceu o contrário. Portanto, ainda torna um bocadinho mais estranha esta decisão. Mas o que é certo é que não perdeu, eles têm uma vantagem tão grande que o Norris também nunca ia perder andamento suficiente para o Leclerc, que estava a quase 20 segundos, que acabou a corrida há 20 segundos, conseguir ameaçar a dobradinha deles. Portanto, eles têm uma vantagem tão grande, podem correr estes riscos. Sim, e é como tu disseste, os 20 segundos para o Leclerc, acho que por isso é que o próprio Leclerc no pódio parecia que estava um bocadinho cabisbaixo, porque realmente fazer a corrida que ele fez, a conseguir aguentar o Max Verstappen e depois acabar 20 segundos atrás do Oscar Piastri, que estava basicamente a pastelar na liderança, realmente mostra a vantagem que os McLaren têm sobre todos os outros. Mas olha, que houve quem sofresse mais. Estamos aqui a esquecer de um elemento que fartou sofrer, que foi o realizador da corrida, que chegou a andar à procura de alguma coisa estar a acontecer. Podemos falar rapidamente de alguma coisa que aconteceu, que foi a corrida do Hamilton. O Hamilton teve uma qualificação miserável, arrancou das boxes depois de quebrarem o Parque Fermé. Como é que vocês avaliam esta corrida do Hamilton? Alexandre, tu que estás de vermelho. Tinhas que começar por mim. Estava a ver que não reparavas.
mas estou com o símbolo de uma antiga equipa da Fórmula 1. Grande Sobre a Flávio. corrida, pá, mas é assim, eles já sabem que eu não sendo o maior fã do Hamilton, como do piloto fabuloso, talvez um dos, se não o melhor de sempre da Fórmula 1, eu não espero menos quando ele tem material para andar, quando se sente bem para fazer coisas daquelas. E houve lá uma ultrapassagem que foi basicamente ensinar aos meninos como é que se faz, mas pá, eu para mim custa-me mais ver é o antigo engenheiro dele com o seu sucessor, em que há lá uma imagem, há lá uma imagem do senhor depois do Kimi a mandar assim à maluca para depois o chato do Ocon mostrar porque é que anda lá há tantos anos, sendo chato. A cara do homem acho que mostra tudo o que às vezes o que é que era. Eu era o engenheiro de pista de um gajo que é o que tem o maior recorde sempre na Fórmula 1 e agora tem que aturar isto que se manda a maluca, sabe, a fazer uma ultrapassagem, depois voltou para trás do Ocon e não saiu de lá mais durante o resto da corrida. Acho que fez uma boa corrida, claro que sim. Pá, mas eu continuo à espera. Aliás, como dizia o Vettel, mesmo as pessoas que não gostam da Ferrari, na realidade gostam da Ferrari, são fãs da Ferrari. Eu continuo à espera que de certeza o Hamilton não foi para lá só para receber dinheiro, até porque dinheiro ele recebia em qualquer sítio, portanto ele quando tem carro mostra aquilo que é feito. Tenha ele tido o domínio que teve na Mercedes, acho que nenhum de nós duvida que ele é um dos pilotos mais fabulosos que já estiveram neste desporto. Bem, aquilo que eu acho da a corrida do Hamilton, ele estraga tanto a sprint como a corrida com a falta de ritmo na qualificação, que já é uma constante desde há alguns anos. Fez uma boa corrida, é verdade, parecia ser o velho Hamilton, mas a questão é, no momento em que passas 3 meses à espera deste upgrade no carro, a dizer que vais sentir mais confortável, que vai ser a solução de todos os problemas, que ele vai conseguir estar ao nível ou a um nível superior do que o Leclerc. E depois vem o upgrade e ele comete aqueles erros nas duas qualificações. Eu continuo a achar um bocado curto para um 7 vezes campeão do mundo, para o alegado salvador da pátria na Ferrari. Pois, eu concordo com vocês. Os dois foi um fim de semana um bocadinho... continua a ser novamente um fim de semana fraco do Hamilton. Muito bem, agora passamos 52 minutos a falar de um grande prémio secante. Vamos passar para a antevisão do Grande Prémio da Hungria, a 14ª corrida do Campeonato de Fórmula 1 2025. Presumo que a McLaren vai continuar a ser a favorita, tendo em consideração que em 13 corridas ganhou 10, vem de 3 dobradinhas consecutivas. Alexandre, qual é que tu achas que vai ser o pódio? Qual é que é a tua bold prediction para o próximo Grande Prémio? Max Verstappen, Leclerc, Piastri. Ixi, caramba, Caraças. Epá, é que não podem ganhar. Eu já estou farto da McLaren, por muito que se admire o trabalho deles, já estou farto de ver aqueles dois lá à frente. Pá. Vamos lá agitar isto. Vamos lá agitar isto um bocadinho. E a bold prediction? Para além disto, o Colapinto acaba em 11º. Reparem que até em 2 acaba e depois acaba em 11º. Não me roubaste a minha. Claro, não acabam 11 carros. Hein? Eu ia dizer o Kimi Antonelli no top 10 com bold prediction. Pá, eu já tenho uma bold. Eu não brinco com o Kimi porque eu acho que um dia vamos ter que engolir as brincadeiras sobre o Kimi Antonelli. Exatamente. O problema do Kimi Antonelli é que acho que foi um exagero chegar lá, chegou cedo demais. Exatamente, é isso mesmo. Vamos engolir as piadas sobre o Kimi Antonelli. Concordo mesmo contigo. David, qual é que é o teu Bem, top 3 e bold prediction? Agora para o meu pódio está... Colapinto em terceiro. Isso não é bold. Não, eu vou... Isso é sonhar. Acho que nem se aquilo fosse como uma corrida que o Panis ganhou, o Colapinto acabava em terceiro, muito sinceramente. Ou o Tiago Monteiro no pódio.
top 3. Max, Piastri e Hamilton. Acho que o Hamilton pode fazer aqui uma boa corrida. Bold prediction. Tsunoda, Colapinto e Kimi Antonelli nos pontos. E quem é que tu Mas tiras? quantos carros é que acabam? Não, agora não te safas. Então, como é que tu metes esses 3? Espera aí, eu já nem me lembro. Mas é que eu disse. Não, Tsunoda, Colapinto e Kimi Antonelli. Porra, para isso mete o Nico a ganhar a corrida, ao menos o Nico ganha a corrida. Não, honestamente, o Tsunoda é capaz de conseguir que ele, na qualificação, que ele é uma pista difícil de ultrapassar, é capaz de dar para safar um bocado a coisa. O Colapinto é que é o mais difícil, mas eu acho que o Colapinto tem que fazer alguma coisa de extraordinário nesta corrida, se não quer ir ter com o Daniel Ricciardo de férias ad eterno, aí para um sítio qualquer. E entra o Bottas. O regresso do rei. Não, eu não acredito. Eu acho que o Colapinto é aquele que está a agradecer mais o eventual contrato do Bottas na Cadillac. Porque ele só tem mais o Paul Aaron ou iremos buscar o Duan outra vez. Só eu que acho que se o Bottas tivesse agora a oportunidade de fazer tipo 2 corridas, ia fazer um grande resultado e depois ia assinar um contrato e passava o ano inteiro a brincar outra vez. Acredito. Só eu que acho isso. Honestamente, acredito. Esse é outro software do Pedro Barbosa. Gajo. Eu acho agora de certeza que tivesse 2 corridas, é de chegar até aí ao pódio. E depois, um ano inteiro com um contrato assinadinho, ali a andar nas calmas, o anúncio aos cafés e às bicicletas e a cortar A o cabelo. vender as fotos A aproveitar. Isto não é uma crítica, isto é inveja. Atenção. Claro, tudo o que nós dizemos é por causa da inveja. Então vocês, os dois, põem um Ferrari no pódio, ou seja, vocês têm esperança que a nova suspensão dê maior desempenho, tenha melhor desempenho. Isto é só a suspensão. Repara o que é que eles fizeram nesta corrida. Não inventar. O que é que acontece quando não inventam? Nós já dissemos isto, na última vez que eu estive aqui, nós dissemos que o Ferrari é se calhar o segundo carro do pelotão, ou melhor, é mais coerente, porque depois em certas condições há carros que são melhores. Portanto, quando eles não inventam, eles nem cheiram os McLaren, nem os veem, mas na prática, se olharmos para os resultados todos ao longo da época, eles são provavelmente o segundo carro do pelotão. Sim, aí concordo. Mas pronto, estamos a receber ordens do chefe para fechar. Eu acho que vai ser um dos McLaren, que seja dobradinha, que não se espetem. Muito obrigado aos dois por terem vindo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. E pronto, vemo-nos para a semana para mais um debrief. E muito obrigado e boa noite.